Já tá gravando. Então, o menino que marcou a entrevista com você, ele falou qual que era o tema, né, que a gente queria abordar com você na entrevista, né? Isso, Que são seres extraterrestres. Que assim, a gente está fazendo um radiodocumentário para um trabalho da faculdade, né, sobre extraterrestres. A gente conversou com um ufólogo, ele acredita que existem mesmo seres extraterrestres. Aí a gente queria o ponto da religião, né, que no caso você já foi padre, sobre extraterrestres. O que é... Tem algum ponto de vista? Tem algum pronunciamento? Bom, vocês querem o ponto da religião ou vocês Os querem dois, o na meu verdade. ponto? Então, é o seguinte, porque como a gente pensou o seguinte, a gente vai, como que é um tema muito assim, tem vários pontos de vista em vários lugares, cada pessoa tem um ponto de vista, cada conceito tem um ponto de vista, então o que a gente está pensando, fazer um ponto de vista um psicólogo, do ponto de vista psicológico, de crenças, de acreditar ou não em vida extraterrena, ou um ponto de vista do católico, que seria um ponto de vista religioso, sobre esse mesmo tipo de crença, e um ponto de vista de um ufólogo e um ponto de vista do seu pessoal mesmo, porque eu acredito que você deve ter um ponto de vista divergente com o católico, certo? Bom, o catolicismo não tem nada contra a tese de que existem outros seres em outros planetas, ou possa existir a existência de outros seres em outros planetas. Não é? Por quê? Porque nós não somos criacionistas, tá? O catolicismo não é criacionista. João Paulo II já afirmou que a teoria da evolução não entra em choque de forma alguma com o catolicismo. Não é? E dentro dessa linha de pensamento, quer dizer, pode existir outros planetas, não é? Que tenham a mesma condição que a Terra e, portanto, tem outros seres, tá? Até seres muito parecidos conosco. Tá? Essa é a posição da Igreja Católica. A minha posição é que não há necessidade de acreditar. Tá? Por quê? Porque eu estou aqui. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que veio da galáxia de Órion. Tá? Então, em 1965, tá? Setembro, exatamente, 29 de setembro de 1965, uma família aqui de Bauru, que era formada de pai, mãe e um filho de 5 anos, não é? Eles ouviram um barulho no quintal. Não é? E eles estavam assistindo aquela televisão em preto e branco, não é? Da década de 60, e aí eles foram até a copa, não é? Até a sala de jantar, não é? E olharam pela 1900, e de repente esse chamado disco voador desapareceu, não é? Como assim, um piscar de olhos para os terráqueos. E aí eles foram se aproximando com muito medo, é claro, deixaram o garoto na copa, não é? E foram acender a luz do quintal e foram se aproximando daquela coisa que tinha aparecido, e quando chegaram lá, era eu que estava lá. Tá? E nós, da galáxia de Órion, nós temos uma capacidade enorme de transmutação. Não é? Nós adotamos a forma do meio ambiente, não é? Ou dos seres com quem nós nos relacionamos, isso com muita facilidade. Não é? Então eu fui tomando o formato humano. Não é? E aí eu cresci numa família de terráqueos. Mas quando você chegou aqui na Terra, isso é correto mesmo? Chegou aqui na Terra, correto? Correto. Você era um bebê ou como que era? Ou era um ser já completo ou um ser em nascimento, processo de evolução? Como que é? Na verdade, eu já cheguei aqui adulto, não é? Mas aí eu tive que me limitar à vida dos terráqueos, né? Ou me adaptar à vida dos terráqueos. E aí então, naturalmente, eu me camuflei como uma... O corpo, a forma física é a mesma? Ou não? A diferença de forma física, evolução e adaptação, não? Como para nós a matéria é muito flexível, então a gente pode tanto como diminuir as células, tá? O que vocês chamam de células, como nós podemos ampliar essas células. Então nós temos uma flexibilidade muito grande. Não é? Então eu tive a capacidade de diminuir, não é? O meu tamanho corporal. Isso vira energia, tá? Isso é disperso no universo, não é? E eu tomei o formato de uma criança.
Entendi. Então tudo é matéria, tudo é a partir da mesma matéria. Vamos supor, a matéria que vai se tornando, vai se evoluindo e vai se adaptando conforme a vivência, o ambiente, a necessidade do... Exatamente. O que vocês chamam de física quântica, para nós é um conhecimento muito arcaico. Não é? Nós já temos um conhecimento de que não existe fronteiras. Não é? Só que nós lidamos com isso de uma forma muito mais ativa. Tá, do que vocês lidam. Vocês ainda não descobriram a capacidade de ir além daquilo que vocês chamam de limite físico. Isso tem a ver com o DNA? Nossa, não tem... Não, isso tem a ver simplesmente com a evolução de vocês. Com a evolução? Vocês estão num estágio muito atrasado. Sim, de evolução. De evolução. E por isso que os seres extraterrestres vêm para cá para nos ajudarem a evoluir. Exatamente, isso, exatamente. Por isso que eu estou aqui. Sim, mas quando você veio e se transformou, digamos assim, você já tinha essa consciência? Já tinha essa consciência. Eu vim para cá justamente para isso. Para isso. Para ajudar, para que os terráqueos possam dar saltos qualitativos, né, de mudança. Assim como tiveram outros, muito mais importantes do que eu, né, que vieram para cá. Einstein, por exemplo, né, ele veio para cá e foi embora. Né. Galileu Galilei, ele veio para cá e foi embora. E como que se dá essa volta? Essa volta nós simulamos uma morte, tá? E aí então imediatamente um anacron é para vocês um disco voador, não é? Ele vem e nos leva de volta para o nosso planeta. Entendi. Então ele vem, é uma busca, mas você mantém contato com os outros seres ou com esses anacrons? Ou existe algum contato? Você ainda existe algum contato? Existe contato, sim. Direto? Direto, porque nós temos o contato através daquilo que vocês chamam de telepatia. Não é? Então eu recebo constantemente mensagens do que está acontecendo em Orion, não é? E eles também me recebem mensagens. E às vezes eu tenho que desabafar também, porque conviver com os terráqueos não é fácil. Por quê? Porque é muito irritante. Por exemplo, vocês vivem numa realidade em que, por exemplo, vocês acreditam em Deus, tá? Tudo bem, nós também acreditamos. Temos contato direto com Ele. Mas vocês então estão no estágio de religião ainda, onde a religião de vocês condena, por exemplo, que um garoto se masturbe. Mas aceitam passivamente um sistema de saúde que mata. Então, quer dizer, vocês não se incomodam com o sistema de saúde pública, não se incomoda com a educação, a escola moral, mas se incomoda que o garoto se masturbe, ou com que os jovens tenham relacionamento sexual. Não é? Até o próprio relacionamento sexual, vocês não perceberam ainda, ou não têm consciência de que esse relacionamento pode gerar filhos. Não é? Quer dizer, vocês trabalham muito mal com a sexualidade. Não é? Então, sem falar que vocês não atingiram o nível, tá, de uma relação sexual sem um contato corporal. Tá? O que para nós é muito fácil. Não é? Então, vocês estão assim numa realidade ainda muito bizarra, muito grotesca. Não é? Primitiva. Muito você primitiva. viu na religião o quê? Porque você já veio com essa consciência e se tornou padre. Aí, o que você vê na religião, assim? Na verdade, a gente vem... Na sua formação, digamos assim, porque você se formou com algum intuito. Já que você veio tentar ajudar, você traçou um caminho, digamos, planejado, digamos assim. Na verdade, a gente já vem com um caminho planejado. Você já tem um objetivo focado. A gente já por que direito? Por que a padre? Por que... Aí foi um período de adaptação para o conhecimento. Tá? Para que eu realmente constatasse muitas coisas que eu recebi de lá de ensinamento de vocês. Tá? Claro que é passado para a gente... como são os terráqueos e tudo mais, e a gente vai recebendo informações através de outros que estão aqui, telepaticamente e tudo mais. Então a gente vai sendo preparado. Agora, quando chega aqui, a gente precisa de um estágio para que a gente possa conviver com vocês e não chamar muita atenção. Tá? E se adaptar muito bem e tal, em termos de comportamento, porque eu posso me transmutar em ser humano. Tá? Então ter o formato humano. Mas... de repente, eu posso ter um comportamento, não é, que é de Orion, e não o comportamento daqui, e o que vai chamar a atenção. Que seria o quê? Por exemplo, o que é uma coisa normal lá que pra gente nossa... Normal lá, por exemplo, é uma coisa que eu não vou fazer aqui, é claro, ter uma relação sexual que não seja corporal.
Tá? Isso eu de forma nenhuma poderia fazer aqui. Isso seria violar, não é? Um código nosso que é respeitar o estágio de vocês. Entendi. Tá? Eu posso, por exemplo, ter uma relação sexual com você agora. Nossa, Tá? Telepaticamente. Sério? Tá? Através de energia. Posso levar você ao orgasmo e posso ter um orgasmo. Jura, cara? Não é? Só que eu não faço isso por quê? Porque isso seria desrespeitar você. Não é? Você não tem condições ativamente de ter esse relacionamento. Então eu nunca faria isso com você, porque nós respeitamos a ética, nossa é respeitar o estágio de cada civilização. Não é? Todos os seres humanos são primitivos ou alguns conseguem atingir níveis elevados de inteligência, mais próximos de inteligências terrenas, alguma coisa assim? Não, tem seres humanos que realmente são extremamente evoluídos, não é? E sofrem bastante por isso. Você percebe que sofrem, não é? A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, foi uma pessoa extremamente evoluída, não é? O Mandela é uma pessoa evoluída. Não é? Enfim, nós temos seres humanos que são muito evoluídos. Não é? E atualmente eu encontro e fico admirado, né, de como eles estão à frente da sua época, em termos de sensibilidade e tudo mais. Não é? Mas, a princípio, quer dizer, como um todo, vocês ainda estão, infelizmente, num estágio bastante atrasado. No estágio tanto intelectualmente como em viver em sociedade, em todos os pontos a mais grande parte está atrasada ainda. Infelizmente sim, quer dizer, o estágio de vocês, quer dizer, agora vocês estão descobrindo a física quântica, vocês têm um inconsciente muito forte, tá? Que vocês não conhecem, então vocês conhecem muito pouco do cérebro de vocês, não é? E vocês não sabem utilizar, não é? A força inconsciente que vocês têm. Não é? Isso é uma pena, é um desperdício de capacidade muito grande. O que é possível fazer com esse inconsciente que a gente não conhece? Né? Você nem imagina o que você consegue fazer, você consegue materializar Porque coisas. me falaram que os extraterrestres vêm para nos lucidar, né? Abrir nossa mente. Isso. Seria isso? Conseguir ter acesso total ao nosso cérebro. Exatamente. Abrir nossos olhos para o que está acontecendo, né? O que os místicos de vocês chamam de iluminação. Tá? Na verdade, Siddhartha Gautama, ele se tornou Buda, por quê? Porque ele teve contato com um dos nossos. Tá? Então ele conseguiu um estágio de iluminação, não é? Ele não era um ser de Órion, mas ele teve contato com um ser de Órion, que sem transmitir nenhum conhecimento intelectual, somente o contato assim de convivência, tá? Um dos nossos conseguiu fazer com que somente abrisse. Tá? E ele tivesse uma iluminação. Não é? E eu vou te perguntar, todos os seres o nome extraterrestre condiz, pode ser usado sem problema, extraterrestre, os seres extraterrestres, por não serem da Terra, ou tem algum nome específico para seres que não são da Terra, que não são seres humanos, ou tem alguma definição? Nós não fazemos essas distinções. Não tem distinção. Todos são seres, vamos dizer assim, traduzindo para a língua portuguesa, todos são seres viventes. Seres viventes. A classificação são seres viventes. Vocês ainda estão no estágio de conhecimento que vocês necessitam classificar. Tá? Então vocês classificam em raças, vocês classificam em nacionalidades, vocês classificam em sexualidade, vocês classificam tudo, tá? Que é uma insegurança muito grande de vocês. Na verdade, vocês têm uma insegurança muito grande, não é? Então, por isso que vocês necessitam de classificar. Não, eu sou brasileiro. Não, eu sou branco. Não, eu sou heterossexual. Não, eu sou, entendeu? Vocês identificação, a gente não tem uma identificação, a gente precisa dessa necessidade de se identificar, como se fosse uma segregação mesmo, não? Mas isso por insegurança. Por insegurança. Por insegurança. Porque para nós não existe isso. Para nós não existe uma raça, não existe uma nacionalidade, não existe um ser de outro planeta, existe um morador do universo. Não existe também diferenças sexuais, né? Existe diferença de gênero, mas sexualidade para nós é uma coisa que é normal. Quer dizer, então nós não nos sentimos inseguros em relação a tudo isso. Tá? Por que eu estou aqui? Porque eu sou um ser morador do universo. E eu enxergo vocês como seres moradores do universo. Tá? Então, ponto final.
A visão que vocês têm, por exemplo, é uma visão muito mais ampla, né? Uma visão universal. O ser humano, por exemplo, tem uma visão muito mundana, focada na Terra, um ponto, uma cabeça fechada para o que acontece aqui. Ou não? Talvez porque vocês ainda não estão tão preparados para uma abertura com o universo. Porque eu falo isso porque conversando com muita gente sobre quando a gente vai fazer esse documentário, então a gente acabou conversando com vários amigos sobre a opinião, sobre se acredita, não crê, ou o que tem a dizer sobre isso. E existe uma insegurança muito grande até em pensar sobre isso. Não é nem a questão de acreditar ou não, é questão de parar de pensar, para pensar um pouquinho. Algumas pessoas não conseguem ter essa consciência vou ver se isso é verdade, o que é isso, e procurar saber. Você quer ver um sintoma de insegurança em relação aos... Um exemplo que eu posso dar da insegurança de vocês em relação ao que vocês chamam de extraterrestres. Tá? Vocês imaginam os seres do universo como seres inimigos que vêm prejudicar. É que isso foi imposto a nós, né? A indústria do cinema, tudo impõe isso a nós. Não tem uma abertura pra gente. A gente não tem um estudo. A gente não tem a oportunidade de conversar com... Então, mas ter contato. Mas quem faz a indústria do cinema? É o ser humano. Sim. Não é? Quer dizer, não, bem, mas eu acho que vai uma coisa mais além o que o ufólogo me disse, né? Que existe para controlar mesmo que as pessoas não tenham contato com esse tipo de informação. Quando ele disse pra gente, ele quer falar para as pessoas. Ele gostaria que todo mundo pudesse ter a oportunidade que a gente está tendo de ter contato. Aí a minha pergunta você tem um certo, digamos, voz agora. Você não falar existem extraterrestres, mas você vai chegar ao ponto de falar nisso? Não. Eu abri essa exceção para essa entrevista. Tá? Se alguém depois me perguntar alguma coisa, eu vou negar. Tudo bem. Não, isso foi montagem. Uhum. Tá? Por quê? Porque eu não tenho autorização. Não é? Uhum. Nós não temos autorização nesse estágio da humanidade de chegar em público, não é? No meio de comunicação de massa, por exemplo, dizer, olha, eu vim de Orion, tal, eu sou do outro planeta e tal, não é? Mas por que isso? Porque isso assustaria as pessoas ou porque a gente não está preparado para receber esse tipo de informação? Porque vocês não estão preparados. Isso criaria um caos muito grande, entendeu? E isso seria também uma ameaça a nós, não é? Porque a humanidade ainda está naquela estágio de que o diferente é ameaçador. Sim. Qualquer coisa diferente, não vai ser uma discussão. Uma frase, por favor, que o diferente é ameaçador, porque essa frase é bem marcante. Assim. Então, vocês ainda estão no estágio de que o diferente é ameaçador. O diferente desestabiliza vocês. Então, vocês precisam eliminar o diferente. Não é? Então, o branco enxerga o negro como diferente, simplesmente pela pigmentação. Não é? Mesmo porque vocês têm ainda como o estágio de vocês não permite que vocês mudem a pigmentação da pele, né? Porque para nós é fácil mudar, tá? Porque nós utilizamos o nosso cérebro totalmente, tá? E vocês não, vocês utilizam muito pouco do cérebro. Então o cérebro é capaz de modificar a pigmentação da minha pele. Então já não existe mais divisão entre negro e branco. Eu em Orion, se eu quiser sair um dia negro, eu saio. Se quiser sair um dia branco, eu saio. Mulato, dependendo da situação onde eu estou, eu vou com uma cor. Não é? Então não existe essas divisões, né? Mas para vocês uma raça enxerga a outra diferente, uma nacionalidade enxerga a outra é diferente e portanto isso desestabiliza, tá? Então todo diferente é uma ameaça para vocês e para nós não. Todo o diferente é o nosso cotidiano, porque a individualidade nossa é diferente, entendeu? Então, para nós estamos assim constantemente convivendo com o diferente. Por quê? Porque meu vizinho pode, a qualquer momento, transmutar, mudar de cor. Por exemplo. Acabou. A estrutura lá em Orion, estrutura de sociedade, estrutura sobre casa, lar, isso existe? Ou isso não. Existe alguma semelhança entre a estrutura terráquea e a estrutura lá em Orion?
Não, é bem diferente, Isso porque eu gosto, nós não temos classes sociais, não é? Todos vivemos numa sociedade que vocês chamariam de igualitária, não é? Nós não temos mais o trabalho, não é? Aquilo que vocês chamam de trabalho, não é? Nós temos muito mais a questão artística e de prazer, não é? A questão que vocês chamam de cultural, não é? Para nós é a produção, então nós produzimos cultura, não é? E nós não temos instituições, tá? Que vocês têm ainda. Algum líder? Não há líderes. Não há líderes. Nós vivemos sem líderes. Não há necessidade de liderança, não é, para nós. Nós não precisamos de um líder que diga assim, vamos fazer isso. Tá? Não, eu vou e faço. Mas vendo daqui, não fica desorganizado? De jeito não nenhum. Fica. Porque, como que consegue? Quantos habitantes tem, por exemplo? Porque aquilo que... nós somos milhões. Então, como milhões de seres não entram em caos sem uma ordem, digamos assim? Não, porque aquilo que você chama de regra de ouro, não faça o outro que você não gostaria que fizesse a você mesmo, isso para nós é básico. Isso qualquer criança sabe em óleo. Tá? Isso é uma questão de sensibilidade, isso dói na gente. Tá? Por isso que é difícil conviver aqui. Porque você vê coisas grotescas aqui, animalescas. Tá? São coisas assim, sabe? De ver gente na rua pedindo, enfim, empresário explorando o trabalhador, enfim, coisas que são bem grotescas mesmo. Que a gente nunca faria isso com o outro. Tá? Porque isso dói na gente. Tá? Então, isso é uma coisa muito básica. Então, tudo funciona de uma harmonia muito grande. Agora, a gente não tem instituição. Por quê? Porque a instituição prende. Por exemplo, família a gente não tem. Tá? Isso não existe para nós. Todos nós somos uma única família. Acabou. Como se fosse uma sociedade, como se fosse uma sociedade onde todo mundo trabalha por todos, ou não? Ou é individualista ou é em grupo, ou a visão que vocês têm? Como que é? É individualista, mas ao mesmo tempo em grupo. Porque esse individualismo não leva à separação do grupo. Pelo contrário. É em favor do grupo. É em favor do o individualismo é em favor do grupo. Porque eu, como indivíduo, me dói ver outra pessoa em sofrimento. Tá? Então, eu coopero com o outro como o outro coopera comigo. De repente, eu vou chegar em casa, não é? Eu encontro lá alguém que me fez o café. Tá? Eu sei quem que é? Não sei quem que é. Ele me fez o café da manhã. Tá? E ponto final. Às vezes eu acordo em casa. Está ali o café feito. Não é? Foi alguém que fez. Como também eu passando na casa de alguém, eu posso fazer o café para ele. Não é? Quer dizer, não existe esse lance de isso é meu, isso é teu, ou isso não é minha obrigação. Não, a partir do momento que eu vejo uma situação, é minha responsabilidade. Dos males que você encontra assim, na Terra, qual que é o principal, assim, o grande erro nosso, assim, que é que você vê como que o pior de todos? É o egoísmo. O ser humano ainda está na fase do narcisismo, na fase egocêntrico, né? Egocêntrica. Ele está ainda em ser é ter. Tá? Mas agora está passando uma fase pior, que é ser é aparecer. Tá? Hoje o ser não é ter, basicamente, mas é aparecer. É status, não é nem mais ter o dinheiro, ter o status do dinheiro. Exatamente, é aparecer. É aparecer. Quer dizer, isso é muito infantil ainda, é muito ridículo. Não é? Eu tenho que estar em contato com tudo, mas, por exemplo, o Face. Não é? O Face é um... Como é que vocês chamam isso? É um live show, né? Como é que é? Como é que vocês chamam isso? Live show. Não, é um reality show. É um reality show que cada um faz para si. Né? Eu faço meu reality show com o meu perfil, não é? E fico postando coisas lá que tem a ver com a minha vida, não é? Para mostrar para os outros. Eu percebo aqui em Bauru, né? O bauruense, ele é uma pessoa que gosta de aparecer. Então ele não frequenta bares fechados praticamente. Alguns determinados que tem mais... Que isso na Zona Sul, que fica exposto para ele sentar exposto. Então e o pessoal que passa de carro, ele quer ver e ser visto.
Não é? Então, o ser para o terráqueo ainda é o aparecer ou ter. Esse erro está ligado diretamente a nós mesmos, como a nossa tá ligado à nossa formação, está ligado ao nosso, o que a gente aprende, o que a gente é ensinado pra gente. Eu acho que a culpa é só nossa, do próprio ser humano por si. Não, eu acho que aqui não tem culpa, de falar de culpa. Não é simplesmente um estágio. É um estágio. É um estágio. É o estágio do narcisismo que os moradores desse planeta ainda estão. Não é? O dia que esse estágio for ultrapassado, ou seja, eu não ter mais o narcisismo, não é? Eu perceber que a única coisa que eu tenho realmente é o que eu posso compartilhar, tá? A única coisa que eu tenho é o que eu posso dar, tá? O resto não é meu, não é? Aquilo que eu acumulo não é meu, não é? O que é meu é o que eu posso te dar, tá? O meu mesmo é aquilo que eu posso tirar do bolso e dar para você. Aí isso é meu, tá? O dia que eu perceber isso, não é? Eu quebro com o meu ego, tá? E que não significa nada aparecer, né? Eu quero dar satisfação para quem, né? Interessa isso para quem, não é? O dia que esse estágio do narcisismo que se quebrar, e ele vai se quebrar com certeza, tá? Muita coisa vai ser evitada. Guerras vão ser evitadas, tá? Brigas vão ser evitadas, enfim, explorações vão ser evitadas, a questão do trabalho vai ser modificado, né? A questão das classes sociais vão ser modificadas, enfim. E tem bastante seres vindo para cá para ajudar nisso. Na verdade, quer dizer, existe uma convenção universal, tá? De que nós não podemos, isso tem um limite. É porque já ouviu falar, acho que é o Projeto Portal, que fica no Mato Grosso, já ouviu falar? Isso, exatamente. É dali que... Ali tem uma coisa legal, né? Que o pessoal tá vindo ensinar a gente, não é isso? Eles estão vindo. Mas até o Bilu, falam isso, do Bilu e tal. Então mas existe uma limitação, tá? Nós não podemos simplesmente invadir, tá? E começar a causar um caos aqui. Então, por isso que existe uma limitação de número de seres que podem chegar a esse planeta. E os seres são de todas as galáxias? Como que é constituído o universo? Só é dividido por galáxias, a localização deles são galáxias, planetas, certinho. E existem seres em todos esses planetas, em todas as galáxias do universo? O que existe são moradores do universo. São moradores do universo, localizados em todo o universo. Exatamente. Então são moradores do universo. Nós não fazemos divisões. Vocês ainda dividem galáxias e tal, não é? Nós não dividimos isso, não é? Então, por isso nós estamos aqui, não é? Senão a gente não estaria aqui, né? Então, para quê? Para que os planetas mais atrasados evoluam, não é? E aí a gente possa, o universo inteiro, conviver. Entendeu? Existem vários planetas ainda atrasados, em estágios atrasados, piores do que o nosso? Tem alguns planetas que nós temos muito mais trabalho que aqui. Com certeza. O que vocês chamaram, por exemplo, de Idade Média, não é? Ou de Idade Antiga, tem planetas que estão aí ainda. Nesse estágio de evolução. Infelizmente. Então aí o trabalho é bastante. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre Deus. Pode falar mais um pouquinho? Vamos lá. Sobre Deus. Deus é universal. O que é Deus do ponto de vista universal? Não, Deus é universal. É um ser iluminado. Isso. Do mesma forma que é ensinado no catolicismo. Não, é um pouco diferente. Quer dizer, esse Deus ele é mais ou menos isso, tá? Só que ele é o ser que deu origem a esse universo. É o ser supremo. É o ser supremo. E aqui ele se manifestou nas diversas religiões. Tá? Só que a religião ela é um caminho que, como o terráqueo não está, o morador desse planeta não está ainda preparado para ter um contato direto com Deus, tá? Ele vai através da sua forma de linguagem. Esse é o lance. Tá? Então, para o chamado católico, ele enxerga Deus dessa forma. Para o chamado umbandista, ele enxerga Deus dessa forma. Para o budista, ele enxerga Deus dessa forma. Tá? São formas que os humanos que enxergaram assim. Tá? Mas, por quê? Porque eles ainda não têm um contato com esse ser
que é tão perfeito, ele é perfeição pura, então ele é abstrato. Então nós temos contato com ele, e o contato com ele é um orgasmo, é o que você chamaria de orgasmo, tá? Que é um contato mental. Tá? E nós trocamos informações com Deus assim de uma forma muito tranquila. Tá? E isso acontece em qualquer momento, em qualquer lugar, basta eu querer. Não é? Isso acontece. Não é? Então nós não temos igrejas, nós não precisamos de lugares cultos, não precisamos de lugares que tenham silêncio, onde eu faça meditação. Nada disso é necessário. O nosso universo já é um universo que condiz para a sintonia com ele. Tá, eu perguntei isso porque, pelo que eu percebi em toda a entrevista, essa ideia de superioridade, de intelecto superior e de avanço na questão intelectual, isso tem muito ligado ao catolicismo, a ideia de Deus, de algo bom, que vai ajudar, então essa ideia é uma ideia universal, então, dos seres e de Deus, é uma ideia só de complexidade, de avanço, Só que esse Deus, ele não se deixa limitar por aquilo que a gente, pelo bom moral, tá? Porque aqui se confunde muito o bom com a moral, perfeito? Deus é amoral. Não é? O bom, na verdade, é o perfeito. Não é? E aqui não entra moralidade, regras morais. Para nós, por exemplo, estamos num estágio, não tem. A única regra moral que nós poderíamos chamar de regra moral é essa regra de ouro. Mas é algo tão instintivo em nós, tá, que não deixou de ser regra moral. Entendeu? Me dói mesmo ver um outro ser sofrer. Então, isso dói na pele para nós, de óleo. Não é? Aqui é que eu tive que criar uma camuflagem para que isso não acontecesse, senão aqui eu não existia. Tá? Porque a nossa sensibilidade é como os seres desse planeta voltados para a música. A música é a forma de arte de vocês mais abstrata. Não é? Para atingir essa forma mais abstrata de música, a pessoa tem que ter uma sensibilidade muito grande. Correto? Sim. A mesma coisa para nós, a convivência. A convivência, ela exige uma sensibilidade. Não é? E vocês ainda estão muito brutos para atingir essa sensibilidade. Entendeu? Então, a questão de avanço, de superioridade intelectual, está muito ligada à sensibilidade. Então, por isso que pessoas que têm dons, assim, por exemplo, artísticos, pintura, música, elas são seres assim, considerados assim, com dons superiores ou com um intelecto superior, correto isso? Mais evoluído. Mais evoluído, isso. Por isso que muitos artistas acabam se tornando pessoas até meio que desequilibradas. Tá? Por quê? Porque eles destoam de todo o ambiente. Então eles não aguentam. Tá? Eles descarregam isso na sua arte, na sua expressão artística. Mas por quê? Porque eles são pessoas sensíveis. Hipersensíveis. Então eles convivem com pessoas mais brutas. Né? Isso afeta eles diretamente. Diretamente. Daí a necessidade da arte. Então aí eles descarregam na arte. Tá? Então eu tive, por exemplo, contato assim, com o Renato Russo, por exemplo. Não é? O Renato Russo era uma pessoa que sofreu muito aqui. Né? Outra pessoa também que sofreu bastante é o Cazuza. Tá? Uma pessoa que sofreu bastante, porque ele tinha uma sensibilidade muito grande. Não é? Muito mais que o Renato. Então, são pessoas que sofreram bastante, mas tinham que ter a arte para poder descarregar isso. Não é? Senão eles teriam morrido até mais cedo. Não é? Então, a sensibilidade é algo que ultrapassa a moral. Tá? Vocês ainda estão no estágio do dever. Né? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, mas a vontade que eu tenho é matar o outro. Tá? A gente não tem essa vontade de destruição do outro.
Onde a arte entra na vida de vocês, né? Você comentou porque vocês são bastante sensíveis, então deve haver uma grande produção de arte. Expressão, uma forma de expressão. Como vocês se expressam, assim? A expressão artística para nós, ela é algo como uma atividade normal de cada pessoa em Órion. Tá? É como para vocês, deixa eu tentar aqui imaginar, é como para vocês o trabalho, o estudo. Não é? Ao invés de nós trabalharmos, nós produzimos arte. Uns produzem a música, outros produzem a pintura, só que nós não precisamos de tinta. Não é? Outros produzem outros tipos de arte. Não é? Mas a produção artística é uma produção que é a nossa atividade de convívio, vamos dizer assim. E assim como os seres de outros planetas vêm para a Terra, existem terráqueos que vão para outros planetas? Nós já levamos pessoas... A famosa abdução, digamos assim. Isso, nós já abduzimos pessoas para Órion com o consentimento dessas pessoas. Com os consentimentos. Nunca... Então tudo que que passa em cinema, em reportagem, tudo é mito, tudo é papagaiada, ou tudo que são pessoas conscientemente que vão. Exatamente. Como por exemplo, um filme que passou para vocês, que foi produzido para a indústria cinematográfica, não é? Cocoon. Não assistiram Cocoon? Não. É Coccon. Cocoon. E o filme Cocoon, no final dele, quer dizer, acho que o filme Cocoon trouxe uma imagem positiva até dos seres moradores do universo, tá? E no final um deseja ir com eles. Acho que é um casal, mas acho que é um. E eles aceitam, tá? Abrem essa exceção. Então nós já abrimos exceções também, né, de pessoas que nós vimos que tinham uma sensibilidade, né, e que até ficar aqui seria um grande sofrimento. Então eles foram, só que o período de adaptação para eles lá é difícil, né, porque sempre surge preconceito, que é normal daqui, do estágio, mesmo que eles sejam sensíveis, tá, o suficiente. Mas eles conseguem se adaptar? Alguns chegam de perfeita adaptação? Consegue perfeitamente. E outra, qualquer tipo de agressividade ou de preconceito que surja e tudo mais, não existe assim prejuízo para nós, entendeu? Por quê? Porque ele não encontra feedback. Ele vai estar sozinho. Ele está sozinho. Não é recíproco. Não é recíproco, não existe reciprocidade. Exatamente. Então ele acaba entendendo isso e acaba evoluindo junto também. Quer fazer alguma pergunta? Não. Acho que por isso é só. Acho que parar por aqui. A gente pode alguma eu não recomendo nenhuma literatura, tá? Porque assim, vendo como morador do universo, tá? Mesmo aqueles que procuram nos conhecer e tudo mais, como a gente não tem condição, tá? E a gente não pode se revelar dessa forma, tá? Nós damos muitas informações erradas, tá? Primeiro, nós damos muitas informações que são equívocas, tá? São equivocadas, não é? Justamente para quê? Para que vocês criem fantasias e fiquem na de vocês, tá? Então eu não recomendo nenhum, até hoje eu não encontrei nenhum morador desse planeta que tenha descrito realmente a nossa realidade como ela é. Então, mesmo que a gente procurar, a gente não vai conseguir com nenhum material, de nenhuma forma, nem com contato com alguma pessoa. Não, só suspeitas e tudo mais, e ainda ideias errôneas. Tá? E isso, então, todos os seres extraterrestres aqui presentes não são aptos a falar e não... Não, eu estou abrindo uma exceção porque eu tive ordem, tá, para vocês. Então eu recebi, assim que vocês entraram em contato comigo, não é? Eu telepaticamente entrei em contato com o Órion, e o Órion falou assim, tudo bem, dá entrevista. Eles têm informações sobre nós, sobre os seres extraterrestres, ou alguma forma de conhecimento, ou essa entrevista foi concedida de forma aleatória, ou alguma coisa assim? Não, eles têm conhecimento dessa entrevista. Sim. Tá? E enquanto eu estou falando com vocês aqui, isso está reverberando em Órion. Sim. Tá?
tudo que nós fazemos aqui reverbera lá. É como se, vamos se for assim, é como se fosse uma teleconferência. Uma teleconferência. Tá? Então, por exemplo, os meus olhos, tá olhando vocês estão sendo vistos lá em óleo. Certo. Tá? É assim que o pessoal de lá aprende como vocês vivem aqui. Ah, então observam uma a observação. Isso, através do meu cérebro, não é? Todas as imagens e sons, né, são transmitidos lá. Não é? Qualquer morador de Orion pode ter acesso ao que você está vendo? Qualquer. Nós não Vou temos... me conectar a você, digamos assim. É como se fosse uma pessoa conectada. É um centro, como se fosse computadores em rede, por exemplo. Exatamente. Para exemplificar. Em óleo não existe nenhuma exclusão de informação. Não existe aquela coisa, há coisas que os outros não podem saber. Tá? Isso não existe entre a gente. Tá? Não existe nenhum tipo de exclusão de conhecimento, exclusão de relacionamento que vocês ainda têm. Né? Então o amor para vocês é exclusivo. Não é? Então, para vocês, um rapaz namora com uma moça, não é? Então só namora com essa moça. Né? Para nós isso é muito pobre. Tá? E tanto para a moça como para o rapaz. Não é? Nós não temos nós entendemos que cada relacionamento de amor é um relacionamento e isso nos enriquece. Então quanto mais relacionamentos de amor eu tiver, mais enriquecido eu estou. Só para entender, os sentimentos que a gente tem, os sentimentos tidos como bons, por exemplo, amor, esperança, solidariedade. Esses são sentimentos que existem também em outros seres também? Ou isso é muito relacionado ao ser humano? Não. Solidariedade, por exemplo, nós não temos. Porque não precisa. Porque não precisa. Entendeu? Nós somos solidários. Não temos o sentimento de ser solidário. Tá? O amor para nós é um amor diamante. É um amor como nós conhecemos, assim como alguns os conhecem. Exatamente, é o amor diamante. Que me faz bem e te faz bem. Agora, esse amor para nós não é exclusivista. Então eu amo você, você me ama, não é? Aí eu não tolero que você ame outro alguém. É o mesmo sentimento, só que como nós focamos em uma pessoa exclusivamente, só que seria um sentimento... Para nós não. Não é que é universal. É um sentimento amplo. É bem concreto. Mas eu tenho, por exemplo, vários relacionamentos de amor em óleo. Tá? Eu não tenho somente um. Isso seria muito pobre. Tá? Enquanto que para vocês não, para vocês ainda tem a máxima, né? Eu vou encontrar meu grande amor na vida. Não é? Lá não, lá nós temos a máxima, não. Quanto mais amores eu tiver na vida, melhor. E ninguém fica sentido se o relacionamento de amor acaba. Tá? Isso não para nós não significa perda. Para nós pensamos no tempo em que nós permanecemos juntos. Tá? Pô, isso foi um ganho. Vocês não, vocês já... Pois, acabou o nosso relacionamento, isso é uma perda. Tá? Então é uma crise. Não, para nós não, acabou. Então tá bom. Tá? Eu tenho outros relacionamentos. Como ela também tem outros relacionamentos. Tá? Então, nós pensamos assim, pô, foi bom enquanto durou. Valeu. Aí nós agradecemos um ao outro, geralmente nós fazemos... rancor, nós fazemos um jantar, reunimos os filhos que a gente tem em comum, e ponto final. Né? E a gente agradece pelo tempo que a gente passou juntos, que valeu. Né? Agora não vale mais, acabou. Né? E não existe aquela coisa de que para você existem, um quer separar, o outro quer continuar. Não. Se o outro quer separar, não é? Mesmo que eu gostaria de continuar, eu falo não, então tudo bem. Porque o amor tem que ser uma relação, entendeu? Não pode ser uma coisa unilateral. Isso não existe. Não é? Então tá bom. Então, por exemplo, no caso do amor familiar, o amor materno, entre mãe, filho, pai, o amor construído em família, seria um mais próximo de um amor concreto, assim, acho que mais fugindo do individualismo ou não? Então, a questão dos filhos para nós é uma questão muito aberta. Tá? É claro que eu reconheço os meus filhos, não é? Mas em Orion as crianças são de todo mundo. Tá? Todo mundo é responsável pelas crianças. Então não tem aquela coisa de eu cuido dos meus filhos, você cuida dos seus, ele cuida dele.
Tá? Ai de você se você não corrigir meu filho. Ou ai de você se você corrigir meu filho. Isso para nós não existe. Se está corrigindo meu filho, está alertando meu filho. Não é? Então, isso é muito bom. Então, as nossas crianças são filhos de todos, na verdade. Não é? São filhos dos adultos. Não é? Então, essa noção que nós temos. Agora, é claro que eu sei os meus filhos, quem são. E eles também sabem quem eu sou. Mas existe uma relação assim, afetiva, uma relação... Existe, mas isso com todas as crianças. Com todos, e não é especificamente do que é o seu filho ou do que é daquela... Claro que meu filho sabe que eu sou o pai. Mas a relação, o seu afeto é de todos. Ele vai ser tão... E todos vão ter o mesmo afeto por ele, assim como ele vai ter todo o afeto por todos. Exatamente. Quer dizer, todos os adultos vão tratá-lo como filho. Não é? Vão tratá-lo bem. Né? Por exemplo, uma coisa animalesca que vocês têm aqui é pedofilia. Tá? Isso seria inimaginável em Orion. Tá? É um absurdo. Né? Fazer de uma criança um objeto do meu prazer. Isso não se faz. É como se eu fizesse sexo com você, por exemplo. Tá? Eu faria de você um objeto. Não é? Por quê? Porque você não consegue ter telepaticamente, não é? Aliás, desculpa, em energia, uma relação sexual. Tá? Então, o que você chama de pedofilia, para nós isso é inimaginável. Tá? Então, a segurança é muito grande. Tá? Porque nenhum adulto vai se atrever a nem pensar. Isso dói. Né? Isso dói na pele. Entendeu? Cara, só uma curiosidade. Raul Seixas era de outro planeta mesmo? Raul Seixas. Raul Seixas era. Da onde ele é? E outra, ele deu muito na cara. Ele deu, Isso que não pode, cara. Ele deu muito na cara. Ele era mesmo? Sério? Raul foi, o que você chama de Raul, foi meu vizinho. Oh. Puta, legal, ele vai gostar de saber, já tá sabendo. Louco, ficaria emocionado. Tá sabendo. Ele veio de Orion. Né? Mas ele deu muito na cara. O Raul, ele é assim. Ele é uma pessoa que dá muita cara. Né? Tem muita aberta. Tá? Ou seja, genial. Não, acho que tá. Por isso que ele falou tanto em sociedade alternativa, entendeu? Porque É que faz sentido. Era sua ideia de libertadores. Se você levar, faça o que tu queres, atitude da lei. Da lei e tal. Sabe, é uma mentira aquilo que o padre falou. E criticava muito a religião. Exatamente. Pô, todas as letras dele são... pobre, amar uma vez só. Quer dizer, tudo isso são ideias que ele trouxe de Orion. De morar em apartamentos e questão de familiar, questão... Exatamente. Como ele tratava nas músicas dele. Exatamente. Então ele trouxe muito de Orion pra cá. Da hora. Que bom. Tá bom? Tô feliz com isso. Beto.